Estamos hoje, olha só, no capítulo 11 de Eclesiastes, já mais um capítulo para terminar. Como, né, é gostoso isso, porque muitas vezes quando a gente começa algo, a gente fala, puxa, mas vai demorar, né? A gente viu alguns capítulos de Eclesiastes, onde Salomão estava tão depressivo, né? E aí eu lembro que eu falei, olha, a gente tem que ficar atento para capítulo 11 e 12, porque aí é o up aqui de Eclesiastes. E nós chegamos hoje no capítulo 11. E hoje nós vamos aqui então dar seguimento aqui para o nosso quem fica observando o vento jamais plantará e colherá. Será que nós ficamos observando o vento? Então nós vamos ficar hoje atenta a isso, né? Então só fazendo um pré-anúncio, lembrando que Eclesiastes foi um livro escrito por Salomão. Salomão escreveu 3 livros na Bíblia. Ele escreveu Cântico dos Cânticos, que nós vamos ver logo após Eclesiastes, só que eu não vou fazer em forma de live. Eu vou voltar lá para o grupo do WhatsApp, Desfrutando a Bíblia, que lá eu venho compartilhando desde Gênesis, ó, já faz quase 3 anos lá. Então depois, se você quiser ir para esse grupo, a semana que vem eu vou estar colocando tudo direitinho aqui. Tá bom? Então, depois nós vamos dar continuidade ao livro de Cântico dos Cânticos, mas lá no grupo do WhatsApp. E então Salomão escreveu 3 livros. Cântico dos Cânticos, provavelmente, como os historiadores dizem, ele escreveu mais quando ele estava jovem, ali na sua vicissitude, naquela energia da juventude. Provérbios, ele escreveu ali na sua maturidade, né? Ali buscando vários provérbios, observando a vida. E Eclesiastes, ele escreveu mais ali já na sua velhice, no final da sua vida. Apesar que Salomão não era assim tão velho, tá? Porque se acredita que se ele reinou 40 anos e ele começou a governar em média aos 17, aos 20 anos, ele deve ter falecido com 59, 58 anos. E nessa época se vivia em média até 70, 80 anos, nesse período da história. Então, ele viveu a menos do que estava previsto, né? E isso, ele vai falar que a vida é muito breve, né? Eu já passei da idade de Salomão. E ainda considero que eu tenho muito para viver, muito para desfrutar, né, tia Zélia? Nós temos muito para desfrutar, né? Então, a gente realmente, enquanto há fôlego de vida, há muito para desfrutar, há muito para caminhar, e isso nos faz o quê? Alegres e resilientes. Então, vamos começar aqui o nosso Eclesiastes 11, só que eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou começar hoje, só são 10 versículos, amadas. Hoje o capítulo é bem curtinho, mas nós temos tanta profundidade aqui, mesmo sendo curtinho, e nós vamos começar do versículo 7 até o final. Depois eu vou voltar no versículo 1 ao versículo 6, que é a cereja do bolo. Então eu vou deixar o início de Eclesiastes mais um pouquinho para o final, porque a cereja do bolo vai estar nessa parte aqui, tá bom? Então vamos ver o versículo 7, Eclesiastes 11, diz assim: como é agradável ver a luz estimulando, sentir o sol do raiar do dia. Gente, como é agradável ver a luz. Nós vimos o nascer do sol, no sábado, vimos o pôr do sol, a Rose fez umas fotos maravilhosas pra gente. Então, como é agradável. Gente, como traz paz essas coisas. Porque isso é o que nós necessitamos. Nós necessitamos dessa harmonia, dessa alegria. Veja, quando nós olhamos para contemplar a natureza, principalmente o raiar do dia, e entra essa luminosidade na nossa retina e já vai trabalhar no nosso relógio biológico, no nosso ciclo circadiano, e trabalhando dessa forma vai estimular o quê? Os neurotransmissores, os hormônios. Você sabia que a melatonina ela já tem um trabalho na hora que nós acordamos? Porque quando a luz entra na nossa retina, ela já ativa uma boa melatonina para começar a ter a noite. Porque quando a luz entra na nossa retina, vai diminuir a melatonina, vai aumentar o cortisol para que nós tenhamos energia para o dia.
Agora, se eu acordo e vou direto para a tela, abaixo a cabeça, então o que acontece? Eu já eu já confundo o meu relógio biológico. Então, aqui Salomão está dizendo, como é agradável ver a luz, estimulando sentir o sol raiar. O sol raiar do dia. Gente, é poético isso, né? E não só poético, real, porque ativa logo a luz no início do dia. Além disso, quando nós olhamos para a luz, quando nós olhamos para o dia, quando nós olhamos para o sol, nós ativamos a região pré-frontal. E a região pré-frontal é aquela que regula as nossas emoções. Ela vai trazer a regulação emocional. Então você vê que logo pela manhã, como é essencial as atividades e coisas simples. Por isso que lá nos 15 segredos para ter uma vida e uma mente leve e tranquila, eu vou dar todos esses passos. Cada dia é um segredo, que é esses passos para melhorar o nosso relógio biológico. E começa pelo acordar, pelo amanhecer. E aqui Salomão está dizendo a nós, né? Que rico. Aí depois no versículo 8 diz assim, portanto, se um ser humano chegar a viver muitos anos, alegre-se em todos eles. Porém, lembre-se dos dias difíceis e escuros, porquanto não faltarão em quantidade. Afinal, tudo que está para vir é absurdo e não faz sentido. Olha, lembre de Salomão que no livro de Eclesiastes ele tem várias oscilações de humor. Ele está passando por uma reflexão do final da vida, daquilo que ele viveu. Então, nós vamos ver aqui nessa parte que ele vai falar mais coisas doces do que coisas amargas, como ele falou anteriormente. Mas ele está dizendo, você viu que ele começou agradável falando do raiar do dia? E aqui ele fala assim, olha, que um ser humano chega a viver muitos anos. Alegre-se em todos eles. Porém, lembre-se dos dias difíceis e escuros. Gente, os dias difíceis e escuros é aquele que nos dá prazer ao dia claros, ao dia do raiar do sol. Os dias difíceis e escuros são aqueles que nos traz resiliência, nos traz aprendizado, nos traz realmente uma reflexão. A tristeza é um sentimento que pede para nós olharmos para dentro e para sair de uma zona de conforto, para ter um caminho a seguir, tá? Então aqui vai dizer, porquanto lembra dos dias difíceis e escuros, porque não vão faltar dias difíceis e escuros. Afinal, tudo que está para vir, virá. Então, amadas, isso nos leva ao quê? A não ficar pensando, ai, qual dia difícil eu vou ter o mês que vem? Muitas vezes, antes eu pensava assim, quando estava numa bonança na minha vida, quando estavam as coisas muito felizes, eu pensava assim, nossa, o que será que depois vai vir disso? Porque as coisas estão tão boas que depois deve vir um ciclo ruim. Vamos parar com isso. O Senhor nos deu o hoje para desfrutar do hoje, para o viver o hoje. E mesmo no dia difícil, quando nós estamos caminhando com o Senhor, quando nós sabemos que tudo está nas mãos dele, a gente sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Gente, eu já passei por muitos dias difíceis, principalmente referente à saúde. A maioria de vocês sabem que eu já tive câncer mais de uma vez, quimioterapia, cirurgias, tal. Passei já por mais de 12 cirurgias. Então foram todos momentos nebulosos, mas de grande crescimento. E eu sempre sabia que o dia da alegria vem. Tem o dia nebuloso? Tem, mas tem o dia da alegria. Então, e a gente saber que toda a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, vamos não simplesmente ficar observando o vento, porque quem fica observando o vento não faz nada, não planta e não colhe. Se eu querer ficar observando os dias maus, eu não planto nem colho, tá? Aí depois ele vai dizer, ele vai dar uma palavra para os jovens. Ele vai dizer, jovem, alegre nos seus dias da mocidade, tá? Na sua juventude. Segue o teu coração, segue o teu caminho e segue o teu coração. E todos os desejos dos seus olhos. Saiba, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Ele está dizendo assim, jovem, você quando é jovem, você tem força, você tem energia, você tem vivacidade. Então, aproveita tudo isso.
Mas saiba que tudo que você fizer, Deus vai pedir conta disso. Então, quantas vezes, lembra da nossa juventude? Vocês lembram da juventude de vocês? Né? A gente assim ri à toa, brinca à toa, tudo é gostoso porque não tem muitas responsabilidades, né? As responsabilidades estão mais na mão dos adultos, então o jovem ele se sente mais solto. Mas hoje, na geração de hoje, gente, como que são os jovens de hoje? Eles são mais antenados na tecnologia, nos jogos, eles se isolam e aí muitas vezes eles acabam perdendo a perspectiva do dia de amanhã. E isso nós, como mulheres, como mães, temos que pôr limite desde a tenra idade, porque senão depois na adolescência e na juventude vai ser muito mais difícil. E lembrar que sempre o Senhor vai pedir conta disso. E aí Salomão vai terminar o versículo, vai terminar o capítulo, porque eu comecei hoje do capítulo 7 para o 10, depois agora eu vou voltar lá para o capítulo 1, tá? Para o versículo 1, que eu acho que é mais a cereja do bolo. Então ele vai dizer aqui no versículo 10, ó, sendo assim, afasta do teu coração o desgosto e a ansiedade. Amados, veja só, a ansiedade é a preocupação, ou como vai ser o dia de amanhã. O que vai acontecer? E muitas vezes não é nem o dia de amanhã, é daqui uma hora. Muitas vezes você está aqui na live, nós estamos juntas aqui e a gente está preocupado. Puxa, e sabe que antes eu tinha tanta preocupação na hora que eu ia dormir que eu ficava enrolando para não deitar, porque eu tinha medo de não dormir. Então era uma ansiedade se chama ansiedade noturna. Então, eu evitava, muitas vezes eu falava, gente, eu tô cansada, mas eu ficava enrolando para dormir porque existia um medo. E isso, o que significa? A gente tem que perceber o que nos leva à ansiedade. Aí depois, com toda essa parte, né, que eu trabalhei, porque, amadas, não tem como eu ser aqui uma psicoterapeuta, atender vários pacientes, eu não gosto de chamar paciente, tá? Atender vários clientes, se eu não passar pelo processo de cura. Então, nesse processo de cura, aonde eu tinha um bloqueio para a hora de dormir, como meu pai era muito violento, então, a hora que ele chegava à noite, era um medo enorme. Só de ouvi-lo tossir à noite, quando ele estava chegando, meu coração acelerava, porque nós nunca sabíamos como ia ser a nossa noite. Para vocês terem ideia, na véspera que eu fui casar, ele deu um escândalo tão grande, ele foi tão violento dentro de casa, que nós ficamos sentados na calçada, até ele destruir quase tudo ali dentro de casa. Então, assim, muitas vezes a mãe falava assim, já dorme com roupa, porque a gente não sabia se precisava levantar, porque a gente não sabia como ia ser a noite. Isso me afetou de tal forma que por muitos... Olha, eu acho que eu não tenho mais essa ansiedade noturna faz uns 6 a 8 anos. E trabalhos assim, porque enquanto eu não fui na raiz do problema, trabalhar, perdoar meu pai, porque muitas vezes fica aquela mágoa lá no íntimo e você não sabe. Então você tem que trabalhar esses perdões. Por isso que na psicoterapia eu tenho que trabalhar algumas causas para a gente realmente sanar o problema atual. Então ele está dizendo aqui, afasta do teu coração o desgosto e a ansiedade. Só que a gente muitas vezes tem que saber qual é a razão dessa ansiedade. No meu caso, a ansiedade noturna advinha de um problema desde a minha infância e adolescência. E nessa fase, tanto a infância quanto a adolescência, é algo que impacta demais a parte neurológica, porque ela está sendo construída, ela está sendo desenvolvida. Então, por isso que julgar, a gente tem que tomar muito cuidado, porque está um processo que já vem há anos acontecendo, né? Então, veja, avalie um pouco o que você sente, para que você vá tratar na raiz, né? E procure também sempre um profissional que respeite os seus valores e princípios. Eu, acima de tudo, eu sempre faço as coisas dentro do princípio da palavra de Deus, dentro dos valores da palavra do Senhor. Tá? Hoje eu não tenho mais o problema da ansiedade, do terror noturno. Contudo, eu percebo que eu tenho uma fragilidade, porque geneticamente, isso também vem na genética.
Então eu tenho que cuidar da minha noite de sono. E isso eu cuido desde a hora que eu levanto. Como? Como eu acabei de falar para vocês. Ao olhar para a luz do dia, ao permitir que o raio do sol entre, a luminosidade entra, ao olhar para o horizonte, eu já estou trabalhando a tranquilidade do meu dia. Eu já estou trabalhando uma boa noite de sono. E acima de tudo, eu estou contemplando a natureza que reflete a glória de Deus. Então, lá nos 15 segredos, eu vou estar dando passo por passo, que vai trabalhar inclusive com a sua ansiedade, com a sua insônia, se você tiver, ou com o seu sono não reparador, porque conforme vem a idade, o nosso relógio biológico diminui, ele vai se enfraquecendo. E as noites acabam sendo picadas. Acordo muitas vezes para ir no banheiro. Na realidade, é que se acorda e se percebe que quer ir no banheiro. É diferente. Porque vai quebrando esse relógio biológico. Então a gente tem que usar o máximo de recursos para fortalecê-lo. E se você quiser participar desses 15 segredos, amanhã vai ter o grande dia. E vai ser lá no grupo dos super interessados dos segredos, dos 15 segredos. Então digita desafio para você receber, para você participar dos super interessados, tá bom? Mas daqui a pouquinho eu vou falar mais. Vamos seguir em frente. Então diz assim: sendo assim, afasta do teu coração o desgosto e a ansiedade. Como afastar? Tem várias maneiras, mas quando é assim, tem que ver se a genética, a parte do ambiente e, acima de tudo, confiar no Senhor, que o Senhor está no controle. E para fazer teu corpo... Pois, agora ele vai falar da juventude, pois a juventude e o vigor da mocidade passam muito rápido. Eu acredito que quase todas que vocês estão aqui, quase nenhuma de vocês não são mais jovem. Mas nós podemos, amadas, aproveitar já a nossa maturidade de idade. Para isso, principalmente nesse mundo, onde nós temos tantas vertentes e há tantas falas que desviam nós de uma boa saúde, nós temos que ter uma boa orientação. E a orientação tem que ser nos 3 pilares, que é na vida biológica, fisiológica, tá? Na nossa vida também, na parte emocional, que vai englobar nossos pensamentos, sentimentos, a nossa mente, tudo que está na nossa memória, que nós nem lembramos, que está no nosso inconsciente, aquelas que lembramos, e também no nosso espiritual, o sentido da vida, a existência do eu, tá? Então, nessas 3 partes, eu vou trabalhar com vocês nos 15 segredos. Agora vamos para o versículo 1. Comecei ao contrário hoje, tá? Deixei a cereja do bolo mais para cá. Olha o que diz o versículo 1 de Eclesiastes 11. Distribui com generosidade o teu pão, como se atirasse sobre as águas, e depois de algum tempo o receberás de volta. Primeiro, vamos entender o ambiente que foi escrito. Naquela época, assim, eles plantavam numa determinada data e depois eles tinham a data da colheita. Quando vinha a chuva fazia poças d'águas. Somente ali no deserto tinha a chuva temporã que descia ali pelas montanhas e ia fazendo aquelas poças. O que eles faziam? Eles jogavam, não o pão, jogavam as sementes naqueles encharcados. E aí as sementes depois ia crescer o arroz, ia crescer o trigo principalmente. Ótimo, Ana, isso, desafio. Você já vai lá na parte do grupo, tá, querida? Então, jogava ali as sementes aonde? Naquelas águas. E jogando a semente ali, depois, conforme a água ia secando, a semente ia brotar. E uma semente brotando, ela dá várias sementes, ela vai virar o pão. E o que acontecia muito? Cada família lá tinha a sua reserva de semente, aonde ia fazer lá a comida, o pão, tudo aquilo. Quando eles percebiam que ia acabando, e ainda não era época de colheita, eles conversavam com a família e falavam: olha,
Se nós tomamos 3 refeições por dia, nós vamos tomar 2 refeições. Porque o pai, ali o patriarca, ele tinha que guardar uma porção de semente para semear. Porque se comesse toda a semente, não ia ter para semear e não ia ter comida para o ano que vem. Então, conforme eles iam percebendo, aí muitas vezes eles tinham que ficar só com uma refeição por dia. Tem até um filme na Netflix, se não me engano, é de um menino que inventou o vento. Na realidade, ele inventou aquela parte do moinho. E eles chegam uma época que eles têm que escolher qual refeição eles vão comer. Então, um queria o café da manhã, comer, o outro queria no meio do dia, o outro filho queria a janta. Então, eles teve que ali votar que horário que ia ser a única refeição deles do dia. E tudo isso, amadas, como a gente acabou de falar aqui, que tem os dias difíceis e escuros. E nesses dias difíceis e escuros, as pessoas aprendem a esperar, aprendem a confiar, aprendem realmente a ficar firme no Senhor. Porque hoje, no mundo de hoje, a gente quer pão, vai na padaria. Mas aqui não. Eles não tinham a facilidade que nós temos, a variedade que nós temos, mas isso trazia mais resiliência, trazia mais alegria nas pequenas coisas, trazia mais alegria no contemplar da vida. Tá? Então ele vai estar dizendo aqui, distribui com generosidade o teu pão e que se atire sobre as águas. Então atire a semente sobre as águas. E que outro significado está dando aqui para nós? Que o pão que o Senhor dá para ti não é simplesmente para você só comer, é para você distribuir. O pão, ele é para também se tornar semente na vida dos outros. Por isso que ele fala sobre generosidade. O que nós vemos em Salomão? Salomão, a gente vê várias partes, ele é aqui muito desanimado em Eclesiastes, porque a gente percebeu que ele teve uma vida mais para ele, por meio dele e com ele. Ele construiu lá os palácios, fez as coisas, impôs impostos altos, mas aqui no final da vida ele está refletindo. Então ele está falando para atirar o pão sobre as águas. E ele vai falar, depois de algum tempo o receberás de volta. Então vai receber o quê? Quando você planta uma árvore com uma semente. Mas quando ela começa a dar frutos, são vários frutos. Então o retorno é muito maior. Só que, amadas, quando a gente faz as coisas pensando no retorno, sabe o que acontece? Há muita frustração. Há muita frustração. Por isso, simplesmente lança seu pão, lança sua semente. Olha, eu venho fazendo as lives de Provérbios e agora de Eclesiastes. Olha, são poucas pessoas que estão na live, mas isso não entristece o meu coração. Eu estou lançando a semente. Então, isso é a missão que o Senhor me deu, lançar a semente. E por isso que além de lançar essa semente, eu também trago para vocês o quê? Os 15 segredos para ter uma vida e uma mente leve e tranquila. Salomão aqui, lá na sua idade avançada, olha só, ele estava entristecido, porque ele se desviou daquilo que era principal. Mas saiba, na nossa maturidade, um pouco acima dos 40, 45, a gente já começa a entrar aqui na maturidade, nós podemos ter os melhores anos de vida. Só que nós temos que também colaborar com o que Deus nos deu. Multiplicar os nossos talentos. Que significa isso, amadas? A nossa vida, a minha vida, a tua vida é o melhor talento que Deus nos deu. E nós temos um relógio biológico. Esse relógio biológico, que a gente chama de ciclo circadiano, ele dura 24 horas. Nessas 24 horas, existem vários hormônios que são fabricados, são vários neurotransmissores que vão guiar o nosso sistema funcional biológico. Esse sistema vai o quê? Coligar com as nossas emoções. Se nós não colaborarmos com ele, nós vamos ter o quê? Uma idade mais avançada, cronicamente prejudicada. Então, que hoje
Nós temos que aprender a colaborar, a multiplicar isso que o Senhor pôs na nossa mão, que é a nossa vida. Então, quanto mais idade nós vamos tendo, um exemplo, o suco gástrico diminui. Se o suco gástrico diminui, como que eu tenho que ter uma alimentação? Qual talvez o primeiro alimento que eu tenho que comer para que eu ative o suco gástrico e que meu organismo absorva melhor? São dados simples e muitas vezes está dentro do seu dia, só que precisa de pequenos ajustes para você poder usufruir muito mais daquilo. Então, nos 15 segredos, eu vou dar cada ajuste desse, tanto da sua vida fisiológica, quanto também na sua parte da sua emoção, de como trabalhar ali, de superar ali a ansiedade, de trabalhar uma boa noite de sono desde a hora que acorda. E para isso, amadas, amanhã vai ser lançado os 15 segredos, só que vai ter um bônus excelente. O valor vai ser de R$ 67,00, porém, somente quem estiver no grupo dos super interessados. E veja, lá nesse grupo de super interessados, amanhã a gente já vai colocar lá. E o que vai ser? Serão 15 dias nós juntinhas, aonde eu vou pegar pela sua mão, vou te passar esse passo a passo dos 15 dias, mesmo se você no meio perder um dia ou perder outro, não tem problema. Depois dos 15 dias nós vamos ter mais um período para você pegar aquilo que perdeu, para você não ficar sem nenhum dia. Vou tirar dúvidas de vocês, vocês vão me passar a rotina de vocês, desde a hora que acorda até a hora de dormir, e eu vou fazer o quê? Uma avaliação da rotina e te ajudar na sua rotina, nos seus blocos de tempo. E nessa rotina eu vou mandar para você todinho lá escrito, como você vai o quê? Usufruir muito melhor do seu dia. Então, para isso, tem que estar lá no grupo dos super interessados, porque só lá vai ter esse valor de R$ 67,00. Já pensou, amadas? E você pode parcelar nesse valor, além de você ter todo o material em áudio, você estar comigo nesses 15 dias, tirando as suas dúvidas, eu te pegando pela sua mão, fazendo uma avaliação do seu dia e te instruindo de como usufruir melhor dentro do seu ambiente, da sua forma de viver. E não só isso, ainda depois nós vamos ter um encontro ao vivo para ali eu te dar, lapidando o diamante e também tirando todas as suas dúvidas nesse processo. Então, para isso, você escreva desafio aqui, que eu já te incluo no grupo. Quem não estiver lá não vai receber essa super oferta, porque o valor depois disso vai ficar mais de R$ 100. Então, só lá no grupo vai ser R$ 67,00, tá? Então, escrevendo desafio, você vai estar podendo participar. Por isso, amadas, que é esse meu coração, de lançar a semente. Isso de eu estar fazendo esse programa por esse preço, de estar 15 dias por esse valor, é lançar semente. Para que você realmente tenha um viver, que você, esse talento que é a tua vida seja multiplicado, tá? E aqui vai falar assim o versículo 2. Vamos para o versículo 2? Que diz assim: reparta com 7 e mesmo com 8 o que tens. E eu quero repartir com você os 15 segredos, né? Pois não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. Amadas, a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas a partir do momento que nós repartirmos o que temos, a partir do momento que nós nos damos o que temos, nós sabemos que estamos o quê? Multiplicando o talento. E descansando no Senhor. Descansar no Senhor. Quando as nuvens estão pesadas de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore debruce para o sul ou tombe para o norte, onde cair, ali permanecerá. Olha só agora, ó. Quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará. E quem para observando a passagem das nuvens, jamais colherá.
Gente, muitas vezes as pessoas ficam tão em dúvida, têm receio de se arriscar, têm receio de fazer as coisas, começam e não terminam, porque ficam observando o vento. Ah, mas se acontecer isso? Ah, e se acontecer aquilo? Ah, então jamais vai plantar e jamais vai colher. Sabe, o Senhor nos chama, o Senhor fala sobre covardia, que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas nos deu um espírito de ousadia, de moderação, de equilíbrio, de força. Sabe, amadas, se a gente ficar observando o vento, nós não fazemos nada. O Senhor nos chama para ser prudente, sim, mas o Senhor nos chama para o quê? Temos oração para entrar em ação. Você acha que vamos ver lá o povo de Israel, eles ficavam pensando, eu não sei se eu vou arar a terra, porque será que vai chover? Será que a planta vai crescer? Será que a semente vai dar? Não, eles iam lá e faziam o que tinha que ser feito. Então, muitas vezes, Deus está nos dando toda a oportunidade para a gente fazer o que se tem feito, mas nós ficamos observando o vento. E a gente fica, fulana fez isso, não deu certo, então será que para mim vai dar certo? Não tem como, amados. Aquele que recebeu um talento só, ele enterrou. Ele ficou observando o vento. E sabe que ele colheu? Nada, pior ainda. O que ele tinha foi dado a outro. E com certeza ele vai ter que passar por um momento de amadurecimento. Então o Senhor está nos chamando para nós nos amadurecermos hoje. Aí ele está dizendo aqui, assim como não conheces o caminho do vento, a gente não conhece. Tampouco como o espírito entra no corpo e se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo não podes compreender a obra de Deus, o Criador de tudo o que há. Aleluia, nosso Deus é o Criador de tudo. Logo ao alvorecer, semeia a tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabe qual das tuas obras vais prosperar, se esta ou aquela, ou ambas serão boas. Amados, que aqui ele quer dizer o seguinte, veja, ao alvorecer, ao iniciar o dia, faça o que tenha que ser feito. Também alguns pegam esse versículo para falar sobre parte financeira, para você nunca investir em uma única coisa. Lá na Bolsa de Valores, lá de 29, onde várias pessoas se suicidaram, os investidores investiram numa única ação e ali perdeu-se tudo. Então, também aqui está dizendo, para a gente semear, não se importando quantas sementes vão frutificar. E não semear somente numa única coisa. Porque à tarde você não vai repousar a sua mão, porque você não sabe quais sementes vão frutificar. Uma, outra ou ambas. Então aqui, quando eu estou falando aqui eu falei com vocês sobre Provérbios, agora estou em Eclesiastes. Então, o que eu estou fazendo? Jogando a semente. Eu não sei quais vão frutificar. Eu não sei quais irmãs que estão aqui, amadas que estão aqui, vão pegar essa palavra e fazer frutificar no coração. Mas que seja uma só. Aleluia! Já foi cumprido o propósito. Então Deus nos chama para isso, não fica olhando o resultado. Vá para o processo. Se eu olhasse para o resultado, eu não faria live. Eu não ficaria falando dos 15 segredos toda hora. Porque muitas vezes o resultado você não vê a olhos nus de uma vez. Eu não vou ficar observando o vento. Eu vou plantar. A colheita virá a seu tempo. Então, amadas, busque estar com pessoas que incentive você a plantar e não ficar olhando o vento. Na comunidade Mulheres Transformadas para Transformar, é isso o objetivo lá. A gente planta e sabe que colhe todos os dias. E nos desafios, a gente vai plantar um desafio por dia. Sim, um desafio por dia, onde vai abranger as suas 3 áreas da vida, corpo, alma e espírito. Você não vai ficar olhando o vento, porque eu vou pegar na sua mão
E com certeza você não vai repousar à tarde, sabe por quê? Porque uma delas vai frutificar, as duas vão frutificar, como diz aqui. Logo ao alvorecer, semeia a tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabe qual das tuas obras vai prosperar. Se esta ou aquela, ambas serão boas, ou ambas serão boas. Que coisa gloriosa! Então, aqui nós estamos vendo o capítulo 11 de Eclesiastes para a gente não ficar observando o vento. Então, não fique observando os seus dias difíceis, não fique observando tudo que já aconteceu, mas faça dos seus dias difíceis semente para a sua vida. Por isso que lá no final dos 15 segredos, nós vamos ter o quê? Uma palestra nós juntas aqui, quem estiver no grupo. Nós vamos ter lapidando o diamante, terminando de lapidar o diamante, porque somos nós. O nosso passado, amada, não é para ser desprezado. Muitas vezes olha para ele e dói alguma coisinha, sabe por quê? É uma pedra bruta, mas é um diamante. Ao momento que nós lapidamos esse diamante, ele se torna reluzente e luz para outras pessoas e com muitas sementes. Então eu te convido mais uma vez a você vir para o grupo dos 15 segredos para ter assim, realmente tomar posse aí de uma vida e de uma mente leve e tranquila. Se você deseja estar comigo nesses 15 dias, digite desafio e você vai estar bem pertinho, nós juntas. Então hoje, nós agora vamos orar para fechar Eclesiastes 11. Que capítulo, né, amadas? Que capítulo rico. E amanhã, às 19 horas, o último capítulo de Eclesiastes. E amanhã vai ser o quê? O lançamento aqui dos 15 segredos para você entrar no grupo. E amanhã é a oferta especial de R$ 67. Depois vai ser um valor acima de 100. Então, amanhã é o dia. Agora, vamos orar? Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ensina a não comer toda a semente e a lançar a semente sobre as águas. A seu tempo, essa semente vai crescer. E o Senhor nos ensina a sermos generosos. Tudo que o Senhor nos dá é com o objetivo de multiplicar. Senhor, e ao lançar, a gente está multiplicando. Por isso, coloca isso no nosso coração. Senhor, para jogar as sementes sobre as águas, tem que ter um coração generoso e não um coração egoísta, não um coração centrado em si mesmo. Também, ó Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos ensina logo ao alvorecer a realmente colocar, a semear a nossa semente. E não ficar olhando, Pai, para o vento. E não olhar para o vento que vai e vem e traz dúvidas ao nosso coração, mas para que nós plantemos, porque a colheita é certa. Por isso, cada uma de nós deve ter aí seus ventos que olhem, que possamos prescrutar o nosso coração e ver quais os ventos que ficamos olhando e eles impedem de nos agir, para que isso seja colocado na Tua presença e nós a todo dia possamos perceber qual a semente que o Senhor está colocando no nosso coração. Sabemos que uma das sementes é a nossa vida. Como fazer a nossa vida se multiplicar? Como fazer o nosso físico ser guardado, a nossa alma e o nosso espírito, para que ele possa ser usado a cada dia na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Te louvamos, Senhor Jesus. Amém, amém e amém.